Falamos sobre deslocamento, mas o deslocamento tem uma propriedade importante que a gente precisa analisar com calma, que é o fato dele ser uma grandeza vetorial, ou seja, nós temos que pensar no vetor deslocamento. Vamos entender isso melhor. Quando nós consideramos apenas o valor do deslocamento, sem o sinal, nós obtemos o seu módulo, que também é muitas vezes chamado de intensidade ou valor absoluto. Eu costumo chamar de módulo, mas saiba que essas duas outras palavras também são aceitáveis, né? São comuns, intensidade ou valor absoluto. Então, por exemplo, se o deslocamento é ΔX igual a mais 5 metros, e eu nem precisava ter colocado esse mais aqui, o seu módulo é igual a 5 metros, sem segredo. Agora, se o x vale menos 3 metros, o módulo do deslocamento, nesse caso, vale 3 metros, sem considerar o sinal. Ou seja, o deslocamento aqui tem um módulo de 3 metros e aponta no sentido negativo do eixo. Aqui, o deslocamento tem um módulo de 5 metros e aponta no sentido positivo. Então, a gente pode fazer a leitura dessa forma. Tem um módulo de 5 metros e aponta no sentido positivo. Tem um módulo de 3 metros e aponta no sentido negativo. Repara que o que está mudando é o aponta para algum lugar. Observe então que, para descrever completamente um deslocamento, não basta saber o seu módulo, a gente precisa saber também para onde que ele aponta. Por exemplo, considere que o deslocamento de um carro é de 1 km. Para onde ele foi? Depende. Mesmo se ele estiver numa estrada retilínea, ou seja, só tem 2 sentidos, não basta saber apenas o módulo do seu deslocamento. Você não sabe para onde que ele está indo. Então a gente precisa de mais 2 informações para caracterizar o movimento do carro: a direção e o sentido. Porque, vamos supor que ele esteja numa estrada norte-sul. Se ele anda 1 km, ele foi para onde? Ele foi para o norte ou foi para o sul? E se ele está numa estrada leste-oeste, ele foi para onde? Ele foi para o leste ou foi para o oeste? Então repare que quando eu falo que a estrada é norte-sul, eu estou indicando uma direção dela, que seria diferente de uma estrada leste-oeste. E quando eu falo que ele está se movendo para o norte, então eu estou indicando um sentido, que seria o contrário do que se ele estivesse se movendo para o sul. E seria diferente se ele estivesse se movendo para o leste ou para o oeste. Então repara que não adianta eu só falar que o carro se moveu 1 km. Eu tenho que falar a direção e o sentido do movimento dele. A direção é a reta do movimento. O sentido é a seta para onde o movimento aponta. Com essas 3 informações, eu consigo então saber exatamente para onde que o carro foi, sabendo de onde ele saiu. Em geral, a gente vai definir a direção como sendo horizontal ou vertical. Mas, no caso da estrada, eu poderia falar norte-sul também, sem problema. Em geral, nos nossos desenhos e representações, a gente vai falar horizontal ou vertical. E o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Em alguns casos, a gente vai indicar uma direção, por exemplo, perpendicular ao plano da tela ou da página. E aí o sentido vai ser para dentro ou para fora da página. Mas de qualquer forma, repara que a gente está especificando uma direção e um sentido. Detalhe, não existe direção diagonal, tá? Não existe direção diagonal, porque você pode traçar uma única reta horizontal. Só tem um jeito de traçar uma reta horizontal. Só tem um jeito de traçar uma reta vertical num papel. Agora, você pode traçar infinitas retas diagonais. Então, diagonal não é uma direção. Para descrever completamente um deslocamento, nós precisamos então de 3 informações: o módulo, direção e sentido. E assim dizemos que o deslocamento é um vetor, porque ele precisa dessas 3 informações. O que não seria um vetor? Uma grandeza que não é um vetor, por exemplo, é o tempo. Você não fala para onde o tempo aponta. Você não fala que o tempo aponta para o norte ou para o sul. Você consegue descrever o tempo unicamente com um número, com um módulo. Por isso a gente diz que o tempo é uma grandeza escalar. Ou seja, existem grandezas vetoriais, que precisam de módulo, direção e sentido, e existem grandezas escalares, que só precisam de um valor. E, no caso, o sinal do deslocamento é importante, porque o sinal nos ajuda a determinar o sentido do movimento. Quando eu falo que o deslocamento é de mais 5, eu sei que o sentido do movimento é no sentido positivo do eixo, enquanto que, quando eu falo que o sinal do deslocamento é menos 3 metros, significa que ele se moveu no sentido negativo do eixo. Aí eu tenho que saber qual que é a direção desse eixo. E nós podemos representar o vetor deslocamento com uma setinha em cima da letra.
Ou seja, a gente representa assim o deslocamento com essa setinha em cima. Essa notação inclui o módulo, a direção e o sentido do deslocamento. Então, quando eu represento isso, eu estou falando do módulo, da direção e do sentido do deslocamento. Por outro lado, quando eu escrevo só ΔX sem a setinha, estamos nos referindo apenas ao módulo do vetor deslocamento. Então, repare que nesse caso, nós só queremos o módulo do deslocamento. Você pode incluir o sinal aqui, mas repara que essa notação, então, é diferente dessa, porque nessa daqui você está representando o vetor deslocamento, enquanto que aqui você está representando só o módulo do vetor.